2 Coríntios 4, capítulo 16. Vamos ler o título, vamos. Diz assim: o desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso não desfaleçamos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque os que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deixe-se assentar, por favor, adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos diante desta palavra que Deus colocou no nosso coração para trazer para a igreja do Senhor nesta noite, nesta oportunidade. E, meus irmãos, Deus colocou no meu coração um tema para trazer nesta noite acerca da humilhação. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, nós sabemos que servir a Deus não é fácil. Nós sabemos que existem muitas pessoas que servem a Deus, que estão passando por tribulação, estão passando por humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que por meio desta palavra, Deus, aleluia, vai falar aos nossos corações nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E para começar esta palavra, meus irmãos, eu quero falar acerca das ostras. As ostras, aleluia, elas vivem, aleluia, no mar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que elas vivem dentro de uma concha. E em algum momento, quando ela abre a concha, algum inseto entra dentro daquela concha, e a ostra, para se defender daquilo que a incomoda, ela solta um líquido. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai soltando cada vez mais líquido sobre aquele inseto, a ponto daquele líquido ir cobrindo aquele inseto e se tornar uma joia rara. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é diante da dificuldade, é diante da adversidade que Deus conhece o meu e o teu coração. É diante da invasão do inimigo, como na vida da ostra, diante da invasão que ela libera a substância para a formação de uma joia rara. Louvado seja o nome do Senhor. E assim na vida de um cristão, muitas e muitas vezes, para Deus conhecer o que está no meu e no teu coração, Ele permite às vezes que sejamos invadidos. Ele permite que às vezes sejamos caluniados, que sejamos humilhados, que sejamos perseguidos. E quando nós entendemos, meus irmãos, que a tribulação, a humilhação, ela produz em nós um peso de glória, nós começamos a enxergar de maneira espiritual. Nós começamos a enxergar, aleluia, não apenas o problema que nós estamos passando, não apenas a invasão do inimigo, mas a oportunidade de criar joias raras diante da invasão. Louvado seja o nome do Senhor. E ao longo desta mensagem, louvado seja o nome do Senhor, Deus me coloca no coração para falar um pouco acerca da humilhação de um homem chamado Jó. Meus irmãos, por que eu quero já começar falando de Jó? Porque a humilhação de Jó é uma das humilhações mais grandes, mais tremenda e mais terrível. A prova de Jó é uma das provas mais tremendas e mais terrível que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, porque Jó era humano, assim como eu e você. Segundo, porque Jó, ele não devia nada, aleluia, para estar passando por aquilo, mas havia um propósito, havia um desígnio da parte de Deus,
Havia uma guerra entre Deus e o inimigo, e começou por meio de um diálogo, e Jó, ele estava envolvido no meio desse diálogo, aleluia, e Deus tendo um propósito na vida de Jó, querendo formar joias na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, e trazer para mim e para a tua vida um ensinamento, louvado seja Deus. Nós sabemos que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, mas Jó, num piscar de olho, ele perde tudo, e vem o mensageiro. Aí aquele mensageiro mal acabara de dar a mensagem, aleluia, Jó recebe a mensagem que havia perdido os seus filhos. Meus irmãos, só quem sabe o que é um filho é quem é pai e quem é mãe, e que tem amor verdadeiro. Quem não tem não vai saber nunca. Mas quem ama, aleluia, a Bíblia diz que Jó amava os seus filhos, Jó oferecia sacrifício pelo pecado dos seus filhos. Jó era um homem reto, um homem justo diante de Deus. Mas havia um propósito na vida deste homem chamado Jó.